Um outro erro também, que eu verifico com bastante frequência, né, é em relação às intervenções, a propor um tipo de intervenção. Né? Lá na hora da proposta, quando eu escuto o cliente, o que o cliente está precisando, né? Quando escuta assim, qual que é a dor que esse cliente está sentindo, o que você poderia, como que você poderia ajudá-lo, o que você poderia propor. Há uma tendência em algumas colegas psicólogas que trabalham com consultoria em achar que tudo se resolve com treinamento ou desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, sim, a melhor indicação em termos de intervenção vai ser um programa de treinamento ou um programa de desenvolvimento. Mas nem sempre essa é a melhor alternativa. Às vezes você precisa, antes de propor um treinamento ou um programa de desenvolvimento, você precisa fazer um diagnóstico organizacional. E esse diagnóstico organizacional, ele pode ser tanto com um foco em desenvolvimento humano e organizacional, como pode ter como foco saúde mental no trabalho. E veja, isso, né, de esse erro de não, então eu vou tudo resume a treinamento ou desenvolvimento como solução. Né? Algumas colegas gostam de dizer assim, eu apresento soluções para as empresas. Então, só existe um tipo de solução, ou dois tipos de solução, que é treinamento ou desenvolvimento. Não, existem muitos outros tipos de soluções, né, que você pode apresentar. E isso você precisa ter clareza. Então, os 3 erros que eu verifico com frequência que as colegas acabam cometendo e que podem dar prejuízos estão relacionados à prospecção de clientes, esse é o primeiro erro. O segundo erro está relacionado à elaboração da proposta de trabalho e também o próprio, né, contrato de trabalho. E um terceiro erro está relacionado às intervenções. Que tipo de intervenções você vai estar propondo? Que tipo de intervenções você vai estar realmente desenvolvendo? Será que realmente essa intervenção que você está propondo é a melhor para a empresa? E como você vai propor? Então, dentro de intervenções, muitas vezes eu vejo que algumas colegas não têm um método de trabalho para propor as intervenções, ou para fazer a prospecção, ou para fazer a elaboração das propostas. Então, isso acaba te dando prejuízo depois. E olha só, como que você pode fazer para evitar esses erros? Primeiro, é importante que você tenha um método de trabalho. Esse método de trabalho, ele é importante por quê? Porque o método, ele vai te dar o passo a passo. Como você deve realizar o seu trabalho. Como que você vai realizar o seu trabalho? Com qualidade, com segurança e de uma maneira efetiva, que realmente vai dar resultado e vai levar você a ter reconhecimento e sucesso no teu trabalho. O método, ele precisa contemplar essas 3 etapas que eu falei para você, que geralmente você pode cometer erros e ter prejuízo. Então, qual que é o primeiro processo, né, quando você trabalha com consultoria? É a prospecção. Você precisa saber como que você vai prospectar clientes.
Como que você vai dar visibilidade para o teu trabalho? Como você vai contatar esses clientes? Como você vai mapear esses clientes? Né? Que tipo de empresa que realmente vai poder contratar o seu trabalho? Ou que tipo de empresa que você quer prestar serviço? Também é importante que você avalie o tipo de empresa que você quer prestar serviço. Eu tive um gerente uma vez que ele um gerente de RH. Eu entrei nessa empresa como analista de treinamento e depois eu assumi a função de coordenadora de RH nessa empresa. E esse gerente, ele contou uma vez que ele foi convidado para trabalhar numa empresa, numa indústria que fabricava cigarros. E, num primeiro momento, ele participou do processo sem ter conhecimento de qual empresa que era, porque era uma vaga fechada. Então, ele participou do processo de seleção sem ter conhecimento de qual era a empresa. Quando chegou, foi avançando o processo e ele foi, né, já estava na fase final para ser realmente contratado, eles abriram qual era a empresa que ele iria trabalhar. E aí ele ficou sabendo que era uma indústria, né, de cigarros, de tabaco. Foi quando ele se posicionou e falou: não, eu não vou trabalhar com vocês, porque vocês fazem algo que prejudica a saúde das pessoas. E isso é contrário aos meus princípios éticos. Eu não posso trabalhar com vocês. Olha, né, a clareza dos valores e a coerência, o alinhamento desse profissional, ele é psicólogo também, com aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele faz. Então, é importante que você tenha um método que vai te ajudar a ter clareza, assim, para quais empresas que eu quero oferecer o meu trabalho? Para quais empresas que eu vou procurar contatar? Isso é super importante. O método vai te ajudar também a evitar o erro na elaboração das propostas e principalmente o golpe da proposta. Quando eu falo do golpe da proposta, eu gosto sempre de lembrar que esse foi um termo que eu criei, mas de uma situação que eu não criei, que eu vivi, que eu sofri a situação, né? De empresas, às vezes, pedir para você uma proposta, porque conheciam a sua expertise, a sua experiência, mas elas não queriam te contratar. Elas queriam saber como fazer, como você ia fazer, que tipo de estratégia, qual ia ser o planejamento que você ia propor, enfim. E elas não contratavam, só que elas não abriam isso para mim. Né? Isso aconteceu umas 2, 3 vezes que eu me lembre e que me deixou muito chateada. Fiquei até com raiva mesmo, porque eu me senti, depois que eu descobri, né? A princípio eu não entendia o porquê de não ter sido aprovado, porque elogiavam a proposta, falavam que era aquilo mesmo que eles queriam, que elas queriam, né? E depois passavam, não contratavam um outro consultor ou consultora, e depois passava um tempo, eu descobria que aquele projeto estava sendo implementado dentro da empresa. Então, veja, existe um método para você poder evitar cair no golpe da proposta. Um outro erro, uma outra forma de você evitar um erro e ter prejuízo, né, com método, é no momento das intervenções. Então, você precisa ter um método para fazer diagnóstico organizacional, sendo com foco em saúde mental no trabalho ou sendo com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Quando você não tem um método, você fica até insegura de propor um diagnóstico. Isso eu vejo acontecer com muita frequência.
A psicóloga tem medo de propor um diagnóstico porque ela não sabe como fazer o diagnóstico. Mas ela tem condições de fazer o diagnóstico, ela tem competência para fazer, ela tem conhecimento para fazer, mas ela não tem um método, ela não tem o passo a passo que vai dar qualidade para ela fazer, vai dar segurança, né? Vai dar agilidade para ela fazer esse diagnóstico. E aí ela deixa de propor um diagnóstico e propõe um outro tipo de intervenção que ela fica mais segura, se sente mais segura, mas que não vai ter a mesma efetividade. Então, o método ele vai te ajudar a fazer o diagnóstico organizacional, vai te ajudar a fazer intervenções em grupo, quer seja em saúde mental no trabalho, seja em desenvolvimento humano ou em treinamento, que são 3 tipos de metodologias e abordagens diferentes. Você vai estar trabalhando com grupo nos 3? Vai. Mas você não vai trabalhar da mesma forma. Tem um método diferenciado para cada um. E você precisa saber qual é esse método. Como que você vai trabalhar? Porque se o cliente contrata você para fazer um determinado trabalho, você tem que entregar aquele trabalho. Isso faz com que aumente o seu reconhecimento, aumente a sua autoridade, você tenha mais sucesso. Então, veja a importância do método para você ter sucesso e reconhecimento como consultora.